Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de redação aqui no canal mais completo de redação Enem, o canal Alciele Nobre. Na aula de hoje, nós vamos ter uma análise temática de um tema sensacional: caráter social, um problema que reflete numa significativa parte da sociedade. Então, gente, é muito bom estar ligado nisso, não é verdade? Mas qual tema vai ser abordado aqui nessa aula, professora Alciele? Vejam só, destaquei aqui os obstáculos para se combater o tráfico humano no Brasil. Nós vamos falar sobre tráfico humanos. Fique ligado aqui! Eu acho que quando eu falei do tema aqui no canal, né, e quando vocês já procuraram o vídeo, porque já está lá na capinha do nosso vídeo, acho que vocês já pensaram em quê? Na novela Salve Jorge, não foi? Acho que foi uma novela muito importante, porque trouxe para o debate da população sobre esse crime tão indignante, tão grave, tão abominável, tão cruel que afeta a sociedade brasileira também, porque é um crime internacional, mas afeta muito a sociedade brasileira. Mas não é só sobre a novela que nós vamos falar, vamos entender outros pontos aqui interessantes. Antes de fazer uma redação sobre um tema, para tornar essas ideias inteligentes, é importante ter um breve debate, é importante ter um conhecimento interessante sobre isso, né? Faz-se muito necessário. Então, a primeira ideia que a gente precisa ter, o que é de fato o tráfico humano? Tráfico já vem num contexto, a palavra tráfico, numa ideia de ilegalidade, numa ideia criminosa. Então, aqui nós estamos destacando o tráfico de pessoas, que durante muito tempo na história mundial existia sim para trabalho escravo, e isso era legal, isso existia de fato, estava na legislação, tráfico de pessoas. O Brasil, também recebeu várias pessoas que vieram da África por meio de uma prática, para escravizar, um tráfico aí para escravizar humanos. Só que naquela época existia essa permissão legal. Hoje ainda existe tráfico de pessoas para vários fins, e é uma das atividades mais ilegais que se expandiu no século XXI. E essa atividade ilegal ela é muito covarde, eu digo isso, porque vai na ferida de uma pessoa que está em dificuldade, porque vai lá atuar, vai se fazer presente em pessoas que estão com condições muito vulneráveis, condições econômicas muito vulneráveis, pessoas muito pobres, porque esse tráfico é um crime que não acontece com a arma na sua cabeça. Esse crime não vai acontecer com uma violência física de imediato. Essas pessoas são conquistadas, a essas pessoas é prometida uma vida melhor na Europa ou até mesmo no território brasileiro, porque existe o tráfico interno também. Então nós temos assim o uso de uma lábia, de uma fala, ludibrioso aí, para conquistar essas pessoas. Então, numa prática extremamente danosa. Aí oferece normalmente empregos para ganhar muito bem, para ter uma remuneração muito boa. Você vai para a Europa, você vai ganhar em euro, você vai para os Estados Unidos, você vai ganhar em dólar. O Brasil está muito difícil. Aqui você fica vendendo lanche na rua, você ganha muito pouco. Na Europa você vai ganhar muito. Aqui você é garçonete de uma pizzaria, na Europa você vai ganhar muito. Só que é muito grave o que acontece. Em meio a essa preocupação, a título de conhecimento, nós temos o Protocolo de Palermo. O Protocolo de Palermo diz o seguinte, eu vou ler aqui com vocês, confere aqui na tela. O tráfico humano é toda atividade em que haja o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas recorrendo à ameaça ou uso da força ou outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre outra
para fins de exploração. Então, olha como é grave, é recrutar, é transportar, é alojar essas pessoas com a finalidade de explorá-la. Explorá-la na mão de obra, né, no trabalho braçal, na construção civil, talvez na agricultura. É explorar para fins de a exploração sexual, não é a prostituição, porque a prostituição não é uma atividade ilegal neste caso, mas é a exploração sexual de muitas mulheres, é explorar o corpo humano, inclusive retirando órgãos, né? E até mesmo na venda de bebês. Então a gente tem essa configuração, o quanto é grave o tráfico humano. Então, entendendo qual o conceito, né, do tráfico humano? O tráfico humano é toda atividade que consiste em comercializar, escravizar, explorar, privar vidas, ou seja, é a maior forma de violação dos direitos humanos. É retirar a liberdade do outro, é oprimir, é violentar, é agredir, é escravizar. Então você já pode afirmar no seu texto que o tráfico humano é a maior de todas as violações dos direitos humanos. A título de conhecimento, tem um dado do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que faz um levantamento de 2011 a 2019, que o Disque 100 recebeu 683 denúncias de tráfico humano, em que as vítimas eram crianças e adolescentes, o que se torna muito grave. Vocês poderiam dizer 683? Gente, esse é o mínimo, porque esse crime ele é muito camuflado. Esse crime é de difícil revelação para a punição, porque ele não vem com cara de crime, ele conquista. E nós temos esse número elevado de denúncias. E saibam vocês, muitas crianças são recrutadas para a escravização, até mesmo para a exploração sexual. Muitas meninas são recrutadas sim. Muitas crianças são traficadas para adoção ilegal. Não é? Inclusive muitas vão para a Europa e nós nem sabemos o que vai acontecer com essa criança, até mesmo a extração de órgãos. Então é um cenário muito tenebroso. Nessa abordagem inicial para a produção de sua redação sobre tráfico humano, a gente precisa pensar sobre o tema no contexto de entender a interpretação. Qual é o jogo que eu faço? Todo e qualquer tema da redação do Enem. Destaque o problema, cite as causas e o efeito. É o primeiro momento da redação. Então, qual é a maior problematização aí desse tema? O tráfico humano é o maior crime que viola os direitos humanos. É o maior crime. Então, é a violação da dignidade humana. Quais são as principais causas? Nós poderíamos abordar aqui a questão econômica. Em que espaços o tráfico humano se evidencia mais? Nos espaços mais pobres da sociedade. É a população mais pobre que é afetada, com o sonho de trabalhar e ter uma renda melhor e mais digna, para uma vida mais satisfatória. Normalmente, isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas normalmente são as pessoas mais pobres afetadas, porque essas pessoas são mais vulneráveis. Então a gente pode colocar a desigualdade social, a situação precária, econômica, como abordagem aqui. Um outro ponto, como é um crime, e o crime ele se faz persistente porque há um território de impunidade. Então outra causa que eu poderia citar aqui é a impunidade. Quais os efeitos? Gente, são vários efeitos. Violação física, violação psicológica, né? Sob forma de ameaças. Quais as ocorrências, quais a finalidade? Uma vez essa pessoa recrutada, traficada, ela vai ser explorada para um trabalho análogo à escravidão. Ela vai ser explorada para sexualidade, né, para fins sexuais, porque ela vai ser explorada nesses prostíbulos, né, que existem mundo afora, tanto no Brasil como na Europa. Nós temos também o tráfico de órgãos e o tráfico de bebês, então são as ocorrências que se dão aí. Vocês vão pensar em estruturar esse parágrafo da seguinte forma. Vocês podem colocar nessa introdução um contexto bem inteligente, pode até usar a novela Salve Jorge, que é uma ideia legitimada, e relacionar essa ficção, que teve como referência a história real, relacionar essa ficção à realidade, para abordar a problemática e aí finalizar o parágrafo com a tese, né? Eu sugiro que você estruture essa tese com as causas. Então, olha, assim, é indubitável que
o tráfico humano é tão danoso à sociedade, tendo como principais fatores causadores a desigualdade social e a impunidade, né? Você pode colocar assim. Eu trouxe para vocês aqui, além da novela Salve Jorge, algumas citações que podem ajudar a tornar esse texto legítimo, embora você tenha como informações dados estatísticos, que é pertinente, o protocolo de Palermo, que é pertinente, a própria legislação que fala sobre isso. Mas aí vejam só, a Declaração dos Direitos Humanos diz o seguinte: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. E aí? Então, é importante observar sobre isso. Nós nascemos livres e iguais, mas o tráfico humano corrompe isso. O tráfico humano, ele viola esse direito. Uma outra citação é da escritora britânica, a Virginia Woolf. Eu gosto dessa citação dela, que diz o seguinte, ela vai falar do humano. De tudo o que existe, nada é mais estranho do que as relações humanas com sua extraordinária irracionalidade. Pelo amor de Deus, é muito irracional você escravizar um ser da sua própria espécie. Muito cruel. Você explorar, até matar, é muito cruel. Então, a Virginia diz isso. O que há de mais estranho nas relações humanas, porque você pode interpretar a citação, você talvez não lembre toda, é essa capacidade extraordinária dele ser irracional, porque há um contexto de irracionalidade. Vale aqui também, o homem é lobo do próprio homem, né? O homem é lobo do próprio homem, ele tem essa capacidade de destruir sua própria espécie, escravizar sua própria espécie. Uma outra citação também, que o homem está condenado a ser livre. O Sartre diz isso. Eu estou condenado a ser livre, eu nasço livre, né? Eu sou livre e eu perco minha liberdade diante de uma violação, de um crime. Então, um outro contexto histórico você pode trazer a escravidão, para fazer uma alusão, né? Não é uma comprovação, porque a escravidão não existe mais em tese, ela existe em prática, infelizmente. Então, você vai marcar aí seus 2 parágrafos do desenvolvimento. Fique ligado aqui no parágrafo 1. Use como referência a estrutura socioeconômica, a questão da precariedade financeira, a questão da desigualdade social. E você vai abordar no seu parágrafo que muitas pessoas, elas acabam sendo muito bem levadas para esse tipo de crime, porque elas são enganadas com a promessa de um salário, de um emprego muito bom, muito satisfatório. E trazer os efeitos dessa questão, né, o que vai acontecer, o que confirma o que o Thomas Hobbes diz. O homem é lobo do próprio homem, né? Quando você traz os efeitos, a exploração, o trabalho, o escravo, análogo à escravidão, e aí pode destacar como argumentação. Critique, se posicione, deixe revelada a sua indignação. No outro parágrafo você pode trazer a impunidade, você pode falar da lei, né? Que é crime, está no Código Penal, está na Constituição. É crime traficar as pessoas, é crime escravizar as pessoas, mas infelizmente isso acontece e acontece com muita evidência. Esse crime está crescendo muito, foi o que mais cresceu no século XXI, né? Foi o que mais cresceu no século XXI. Então, faça essa relação da lei com o que acontece na prática, dessa obrigação que o Estado tem que ter, né, com os seus cidadãos, de que a Declaração Universal dos Direitos Humanos declara que nascemos livres, né, que somos livres por direito. Então fica bem legal o argumento sendo montado dessa forma. E por fim, a conclusão. Essa conclusão que vai apresentar uma proposta, pense numa proposta em que você pode trazer uma campanha de informação por meio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. As pessoas precisam estar informadas para elas estarem mais seguras e não serem enganadas por esses criminosos. Então, uma ampla campanha por meio das mídias, por meio da televisão, por meio das emissoras de rádio, que são veículos de comunicação extremamente assim abrangentes, com o efeito de reduzir exatamente as vítimas dessa maior das violações que existe na sociedade brasileira. A ideia aí vai ser se prevenir também. E tem que haver um serviço de inteligência, né, no setor de segurança pública para punir esses traficantes, tá? Então, esse é um tema, eu falei assim muito... No meu tom de falar sobre esse tema foi até com uma certa tristeza, porque para mim é um dos temas assim mais cruéis que existe na sociedade. Então, muito obrigada por sua atenção. Produza uma redação aí, ó,
bem inteligente sobre tráfico humano, que é um bom tema para você treinar a sua argumentação. Tá? Então, espero por você em mais uma aula aqui. Deixa seu like, comenta aqui o nosso canal, se inscreve no nosso canal para ajudar a este canal a continuar elaborando, produzindo conteúdo educativo, ok? Então, até uma próxima aula que eu conto com você aqui. Tchau!